Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Thiago Dantas, sou delegado de Polícia Civil aqui no estado do Paraná. E no vídeo de hoje vou tecer alguns comentários sobre a Lei 13.869, a Lei de Crime de Abuso de Autoridade. A antiga Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 4898 de 65, era severamente criticada pela doutrina, uma vez que dava uma proteção deficiente aos bens jurídicos tutelados, direitos e garantias fundamentais, bem como alguns princípios da administração pública, que também norteiam a atividade administrativa, como moralidade, como eficiência. Ora, toda vez que um agente estatal abusa da sua autoridade, naturalmente estaria sendo violado um princípio do direito administrativo. E a antiga Lei 4898, ela dava uma proteção deficiente, os bens jurídicos em jogo ali muito caros e com a reprimenda estatal muito aquém do exigível. E aí até que o Congresso Nacional foi instado a se manifestar e editou a nova Lei 13.869 de 2019, dando concretude ao Estado Democrático de Direito. Pois bem, já de plano, a gente já vai tecer alguns comentários sobre o artigo 1º. Né? A nova Lei de Abuso de Autoridade, ela exige um especial fim de agir previsto no artigo 1º, parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas com a finalidade específica de... vamos lá. Prejudicar a outrem ou beneficiar-se a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. É o que se denomina de especial fim de agir, ou seja, não basta um mero dolo, vontade e consciência de praticar o tipo penal. Exige que haja demonstração desse especial fim de agir, o que restringe o âmbito de aplicação da norma. Né? Caso o Ministério Público não consiga demonstrar esse elemento especial, esse especial fim de agir, esse dolo especial, a denúncia deve ser rechaçada, deve ser rejeitada com base na inépcia, ou seja, seria afastada, né, a imputação estatal, porque faltou o elemento especial de agir, ou seja, seria uma criptoimputação quando faltante esse elemento especial fim de agir. Então, são dois artigos que nós veremos, o artigo 12 e o artigo 23 da norma. Vamos começar pelo artigo 12, que diz assim: deixar injustificadamente. Esse é um elemento normativo do tipo, porque se for justificadamente, não há que se falar em crime do artigo 12. Diz lá, deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Então, a Constituição, ela diz que a autoridade judicial tem que ser comunicada no prazo legal. Esse prazo é imediato e a comunicação dos autos, a remessa dos autos, no prazo de até 24 horas, bem como essa mesma Constituição diz que a família do preso deve ser comunicada, ou então a pessoa por ele indicada. Mas a lei de abuso de autoridade foi além. Não apenas a situação flagrancial. Ela diz que caracteriza abuso de autoridade quando, por exemplo, né, deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou prisão preventiva. Aqui leia-se a uma ordem prévia de prisão, ou seja, um mandado de prisão. Então, se você deixar de comunicar um mandado de prisão temporária ou preventiva, caracteriza também o crime de abuso de autoridade. Aqui o inciso 2, deixar de comunicar imediatamente a família ou a pessoa por ele indicada, deixar de entregar a nota de culpa no prazo de 24 horas, lembrando que a nota de culpa era mero aspecto formal da lavratura do auto. Agora, a outra consequência da não entrega da nota de culpa, ela desafia o quê? Abuso de autoridade. Lembrando, mais uma vez, que deve estar presente o elemento especial do tipo penal.
Inciso 4, quem prolonga a execução de pena privativa de liberdade, que é prisão, pena, o indivíduo já deve ser solto, mas alguém está prolongando, ou prisão temporária ou prisão preventiva. Beleza? Então, a Constituição diz lá que deve ser comunicado à autoridade judiciária. Certo? Certo. E aí o 306, parágrafo 1º do CPP, diz que o membro do Ministério Público, bem como a Defensoria, deve ser comunicada dessa prisão. Para quê? Para que tenha um controle de legalidade dessa prisão. O Ministério Público, como fiscal da lei, e a Defensoria para realizar o patrocínio da defesa daquele indivíduo que não tenha condições de pagar um advogado. Pois bem, mas, curiosamente, a Lei de Abuso de Autoridade, no artigo 12, omitiu como elementar o membro do Ministério Público e a Defensoria Pública, ou seja, caso a autoridade policial esqueça de comunicar, esqueça é elemento subjetivo, né, de culpa, na verdade, vamos falar de dolo. Caso a autoridade policial não comunique, né, à Defensoria ou ao membro do Ministério Público de forma dolosa, preenchendo elemento subjetivo do tipo, não há que se falar em crime de abuso de autoridade, porque, ora, a gente sabe que tudo que faltar dentro de um tipo penal vai caracterizado uma elementar, tudo dentro do tipo é uma elementar. Caso não tenha, será uma desclassificação para outro tipo penal, né? Uma atipicidade relativa ou uma atipicidade absoluta. Nesse caso aqui, não há que se falar em crime, porque houve uma omissão, um silêncio eloquente por parte do legislador e não caracteriza a não comunicação à defensoria ou um membro do Ministério Público. O que não significa dizer, muito cuidado agora, que não haja consequências, né? A primeira consequência é a prisão ser relaxada, porque isso é aspecto de formalidade do flagrante. A segunda consequência seria aspectos administrativos para o delegado de polícia. Ele tanto pode responder uma sindicância ou pode responder um processo administrativo disciplinar, a depender do estatuto, que prevê o estatuto lá daquele estado, daquela polícia civil. Mas crime de abuso de autoridade não se perfectibiliza a ausência de comunicação para a defensoria ou membro do Ministério Público. E aqui eu peço sua atenção, né? Muito cuidado com uma questão eventual de primeira fase. O examinador vai colocar lá que fulano, delegado de polícia, não comunicou à autoridade policial, bem como ao membro do Ministério Público e da Defensoria. Sendo assim, caracteriza o crime de abuso de autoridade. Certo ou errado? Errado. Cuidado, uma questão típica de prova objetiva. Tudo bem? Beleza, primeira observação referente ao artigo 12, superada. Segunda observação que faremos dentro da lei de abuso de autoridade é no tocante ao artigo 23, que é uma espécie de fraude processual, né? Diz lá o artigo 23 da lei de abuso de autoridade, diz assim: inovar artificiosamente no curso de diligência, no curso de investigação ou de processo, o estado de lugar de coisa ou de pessoa, olha agora, pelo amor de Deus, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém, ou agravar-lhe a responsabilidade. Cuidado, o que eu quero dizer e demonstrar é que o artigo 23 possui o seu próprio especial fim de agir e não se submete ao especial fim de agir geral, genérico, do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Abuso de Autoridade. Ou seja, haveria um eventual conflito entre o especial fim de agir, à luz da especialidade, vai ser aplicado o especial fim de agir do próprio artigo 23 e não do artigo 1º, parágrafo 1º. Essa é a primeira observação. Segunda observação é a diferença entre esse crime e o crime do artigo 347 do Código Penal, que é o que caracteriza de fraude processual. Diz lá o 347, inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, olha agora, com o fim de induzir a erro juiz ou perito. Tiago,
qual é a diferença entre a fraude processual da Lei de Abuso de Autoridade e a fraude processual do Código Penal? Percebam, no crime de abuso de autoridade, o especial fim de agir é para se eximir de responsabilidade ou responsabilizar criminalmente alguém. Por exemplo, uma equipe policial planta uma arma de fogo, planta uma droga, seria isso aqui. Ou ele agrava a sua responsabilidade. De outro giro, a fraude processual do 347, ele tem por finalidade, por escopo, induzir a erro juiz, induzir a erro perito. Percebam que a finalidade é distinta. Em razão disso, é nesse sentido que os tipos penais se diferenciam. E o último ponto, importante ainda sobre a fraude processual, é que não se caracteriza a fraude processual se o fim for induzir a erro um membro do Ministério Público por ausência de legalidade. Não tem aí o membro do MP como elementar do tipo do artigo 347. Sendo assim, não há que se falar em crime de fraude processual quando tem por finalidade induzir a erro juiz ou perito. Tranquilo, pessoal? Então, essas foram essas observações, né, pertinentes à lei de crime de abuso de autoridade. Se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no nosso canal. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.